Zé Dirceu, mais um do epicentro da corrupção histórica no PT. Não apenas reapareceu, como mais uma vez contando mentiras e narrativas falaciosas. Ele voltou falando que o Brasil é um país rico. Será mesmo? Vamos entender em dados, fatos e números e a partir daí tomamos as nossas próprias conclusões. Vamos adiante. Zé Dirceu, mais um da turma dos descondenados, perdoados, que se tornam anjos na história brasileira, na história atual brasileira. Triste momento desse país. Mas aqui a gente não tem como deixar de falar, que é o ponto principal, dos efeitos econômicos de todas essas intervenções políticas que sofremos diariamente aqui no Brasil. A coisa está escalando até um determinado ponto que, sem dúvida nenhuma, se não deixarmos de acelerar em direção ao abismo, nos depararemos com situações econômicas catastróficas no médio e no longo prazo. Como eu sempre falo, no curto prazo é mais fácil. Você simplesmente injeta dinheiro, gera crédito subsidiado, faz uma série de movimentos econômicos que explicamos diariamente aqui nesse canal, que basicamente você faz o PIB crescer no curto prazo. Ao analisarmos qualitativamente o PIB no médio e no longo prazo, a gente vê que a produtividade e os investimentos são um problema latente no Brasil. E não é de agora, é histórico. Só que com um efeito retardatário. Ao longo do tempo, essas mesmas complicações começam a ficar mais graves. Vamos escutar então o que Zé Dirceu falou. O nosso povo não parou de lutar. 5 vezes elegeu o Lula, a Dilma, presidente da República. E elegeria o Haddad. Se o Lula não tivesse sofrido um processo político de exceção e sumário que o levou à prisão, o Brasil teria sido governado já em 18 por um governo democrático, o mínimo das condições hoje que um país como o Brasil necessita. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade, porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Pois bem, mais uma voz dos piores, em que fala abertamente que o Brasil é um país desigual, sem levar em consideração quem é que efetivamente gera essa desigualdade, deixando de lado o Estado, que é justamente o maior gerador dessa desigualdade, Estado no qual eles pertencem. Não apenas pertencem, como eles mandam, eles comandam e eles tiram grande parte daquilo que é produzido por todos nós em nome do Estado. Para eles. A gente sabe muito bem como funciona essa política perversa no Brasil. Pois bem, ele não apenas deixa de falar que o Estado é quem gera essa desigualdade, mas ele fala abertamente das suas políticas marxistas, políticas primitivas que nunca deram certo, em que ele fala que tem que ter uma distribuição de renda e da propriedade. Ora, o PT abertamente defende invasão de propriedade. O Lula, na sua trajetória, já falou muitas vezes em que as pessoas não devem ter mais de 2 casas ou mais de 2 televisores, como ele falou recentemente. Ou mesmo falar que as pessoas não precisam de tantos bens materiais. Quando, quem não lembra também, todos os vinhos que foram encontrados numa festa que ele deu na sua residência antes de se tornar presidente, ou até mesmo os móveis que ele comprou e a quantia que ele gastou, claro, dinheiro nosso, nunca deles, para usar no seu dia a dia. Agora, lá em Brasília, o epicentro da corrupção histórica brasileira. Pois bem, mas o que levou então essa desigualdade que diz o Zé Dirceu? E claro, não tem como negar que o Brasil é um país desigual. A questão é entender por que nós somos historicamente um país com desigualdade social das piores do planeta Terra. Por que nós somos um país pobre? Ele fala que nós somos um país rico, mas aqui a gente vai desmistificar com dados, fatos e números, mais um petista. Pois bem, vamos falar então sobre o primeiro ponto, que é a renda per capita do brasileiro. O que seria o per capita por cabeça? E a renda, se nós pegarmos a renda de todos os brasileiros, dos mais ricos, a classe média, aos mais pobres, todos os brasileiros, e dividirmos pelo número da população, a gente vai chegar na renda per capita, a renda por cabeça do brasileiro.
um país grande como o Brasil com dimensões continentais. Segundo, a gente consegue ver aqui, foi de R$ 1.893 em 2023. O que isso significa? Que se somarmos a renda de todos os brasileiros e dividirmos pelo número da população, a gente vai chegar numa renda média do brasileiro de R$ 1.893 no ano de 2023. Ou seja, cada estado detém uma renda média e a renda do país como um todo foi desses 1.893. Aonde é a mais alta? Justamente no Distrito Federal, com R$ 3.357, sendo a região mais pobre, aqui embaixo, o último estado, o Maranhão, com R$ 945. São Paulo, da onde eu gravo agora aqui, são R$ 2.492 essa renda per capita. Ou seja, um país com uma renda per capita média de R$ 1.893 não tem como ser um país rico. Se nós olharmos aqui nessa própria matéria, que mostra que a renda domiciliar per capita mensal subiu 16,5% em 2023. E aqui tem um ponto importante que a gente deve levar em consideração. Sim, houve um incremento de 16,5%, que é um incremento salarial acima da inflação. Isso pode parecer uma boa notícia, só que se você aumenta o salário do trabalhador, mas não aumenta a produtividade, mais cedo ou mais tarde a empresa terá que mandá-lo embora. Não dá para uma empresa sustentar um empregado ou um conjunto de empregados que ganham mais daquilo que eles produzem. E por isso que eu sou amplamente contra a existência do salário mínimo em Constituição. Se você tem um salário mínimo em que o preço médio de equilíbrio de um salário é acima daquele estabelecido por lei, basicamente ele é inócuo, não funciona de nada. Por quê? Porque por livre oferta e demanda, você não consegue contratar um trabalhador ganhando o salário mínimo se há uma demanda pelo trabalho dele. Aqui em São Paulo, por exemplo, se nós tentarmos contratar uma pessoa para fazer trabalhos domésticos e pagar um salário mínimo, você não encontra praticamente trabalhadores para isso. Por quê? Porque a média de salário desses trabalhadores é acima daquilo que é considerado o salário mínimo em Constituição. Em um momento de crise ampla, onde as pessoas não conseguem pagar pelo salário mínimo acrescido de todos os custos trabalhistas, grande parte dos trabalhadores ficam desempregados e aceitariam trabalhar por uma quantia menor. E aí, muitos dos patrões, muitos dos empregadores não conseguiriam pagar, estamos falando de um momento eventual de uma crise muito severa, não conseguiriam pagar por um salário mínimo estipulado em Constituição. E aí as pessoas ficam desempregadas e todo mundo perde. É um jogo de perde-perde. Portanto, o salário mínimo em Constituição, na minha opinião, ele é completamente inócuo. Claro que tem aquelas discussões. Ora, um empregador, então, um empreendedor, que é tido como malvadão, ele simplesmente pagaria o salário mínimo por uma força de trabalho. Só que se a economia está crescendo e há uma maior demanda por uma força de trabalho, não adianta o empregador ou o empreendedor querer pagar por um salário menor, porque o trabalhador terá a opção de atravessar a rua e ir trabalhar em outro local. Ou seja, ele continua sendo um estímulo ao desemprego, um estímulo ao mercado informal. Vemos hoje, por exemplo, que grande parte dos trabalhadores, motoristas de aplicativo, entregadores de Rappi ou iFood, não querem se sindicalizar, não querem pagar sindicatos e não querem ter um regime de trabalho inflexível. Por quê? Porque eles querem a flexibilidade. Estamos em 2024 e devemos pensar um pouco maior, não apenas acreditar nas narrativas populistas que foram ensinadas nesses últimos, digamos, 60, 70, 80 anos. Fiquemos então com a parte técnica econômica e, de novo, não é que todo mundo tem que concordar com isso aqui, mas tem que simplesmente colocar a cabeça para pensar fora da caixa para adaptarmos a mão de obra na realidade que temos hoje. Portanto, voltamos aqui ao que a gente falou. Essa renda domiciliar per capita cresceu 16,5%, só que a produtividade, como vamos ver daqui a pouco, não cresceu nessas magnitudes. Ou seja, se você força um aumento de um salário mínimo acima daquela produtividade do trabalhador, mais cedo ou mais tarde ele será colocado na rua, mandado embora, uma vez que ele não gera aquele mesmo tanto de lucro ou de produção para a empresa e o empregador terá que simplesmente demiti-lo.
E ele provavelmente irá conseguir ganhar mais no mercado informal, que é o que vem acontecendo, por exemplo, com diaristas ou com o próprio trabalhador motorista de aplicativo. Ou seja, simplesmente injetar dinheiro na economia sem o aumento da produtividade, investimentos em educação, inovação, tecnologia, trará consequências inflacionárias no médio e no longo prazo, porque no curto prazo você está injetando mais dinheiro na economia, mas mais cedo ou mais tarde essas pessoas serão, em maior ou menor grau, demitidos e precisarão do Estado para viverem. E isso gera esse grupo de pessoas sempre dependentes do Estado, que obviamente acabam sendo massas de manobra para ganhar ou para votar nesses políticos populistas. Seguindo aqui um segundo ponto sobre essa renda per capita e também aliado à produtividade, quero colocar uma segunda matéria importante aqui, em que a gente vê que o brasileiro ele produz basicamente 25% do que um americano produz. Ou seja, você precisa de 4 brasileiros para produzir o que um brasileiro produz. Veja, estamos falando de uma matéria da UOL, que fica difícil de contradizer dados, fatos e números. Brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. 1 para 4. O trabalhador brasileiro leva 1 hora para fazer o mesmo produto ou serviço que um norte-americano consegue realizar em 15 minutos e um alemão ou coreano em 20 minutos. Isso significa que a produtividade do Brasil é baixa, mas não quer dizer que o brasileiro seja preguiçoso ou inapto. Há atrasos na formação e na infraestrutura das empresas, o que afeta os resultados, dizem especialistas. E aí a gente vai ver isso daqui a pouco em números. Em termos de riqueza, o Brasil produz em 1 hora o equivalente a 16,75. Vou trazer os outros dados, mas está muito parecido com isso. Valor que corresponde a apenas 25% do que é produzido nos Estados Unidos. Comparado a outros países como Noruega, Luxemburgo e Suíça, o desempenho do país é ainda pior. Ou seja, temos aqui, mais uma vez, uma prova de que a produtividade do brasileiro é baixa. Se você simplesmente força o aumento do salário mínimo via Constituição e esse trabalhador não traduz isso em produtividade para a empresa, e não é uma culpa do trabalhador, é uma culpa estrutural, que volta lá no governo. Ele nunca vai conseguir dar a melhor educação, a melhor saúde. Ele é quem bloqueia o mercado através de burocracias, de entraves, que a gente vai ver que o Brasil é um dos piores lugares para fazer negócios no mundo. Ou seja, entraves burocráticos, impostos altos, burocracia, que dizem ser para proteger o trabalhador, acabam no médio e no longo prazo justamente jogando contra esses trabalhadores. Se nós olharmos aqui mais uma matéria importante, a gente vai ver justamente o seguinte: a produtividade no Brasil ela simplesmente está estagnada há 30 anos. Aponta até, inclusive, Naércio Menezes, que é um professor do INSPER. Segundo ele, 30% dos jovens brasileiros não estudam nem trabalham, que é o chamado nem. Nem estuda, nem trabalha. E aqui tem uns pontos importantes nessa matéria. Vamos lá. Ao pegarmos aqui, ele fala que a situação no Brasil é pessimista no longo prazo. A recuperação é lenta. Se não melhorarmos a produtividade, a taxa de desemprego não irá cair. No país, de 1965 para 1980, a produtividade dobrou, sem investimentos em educação. De 1980 para 2010, o país triplicou a educação, mas não aumentou a produtividade. Então, em 2010, a produtividade, como ele fala aqui, a produtividade estava no mesmo nível de 1980, uma estagnação de 30 anos. Segundo Menezes, o motivo disso é a baixa qualidade do Brasil. Mais de 70% dos jovens de 15 anos está abaixo do nível 2 do PISA, patamar mais baixo do levantamento. Ao monitorar o desempenho desses jovens durante a prova do PISA, enquanto os alunos da Coreia e Finlândia ficam com uma média de 50% a 60% de acertos, os brasileiros despencam para 10%. Pior que isso, 60% nem abriram a questão antes do intervalo, porque não fazem esforços. Ou seja, nós estamos falando de uma produtividade que não cresce há 30 anos, onde 30 anos atrás estavam nascendo os computadores para serem usados em grande escala. E hoje nós estamos falando de inteligência artificial. E nós estamos estagnados há 30, 35 anos, com o presidente atual que fala que não aguenta mais ouvir falar dessa tal inteligência artificial.
Ora, como vamos avançar e competir com Singapura, que está investindo 3 bilhões e meio de reais nos próximos 5 anos para capacitar pessoas acima de 40 anos para incluí-los no mercado de trabalho para atender a demanda de mercado de trabalho daqui para frente? A inteligência artificial é um presente, não é apenas o futuro. E o Brasil está parado há mais de 30 anos com relação à produtividade. A única forma de você subir os salários é por imposição de lei, em que o governo populista fala que precisa os empresários malvadões subirem os salários para sim atender a demanda dos mais pobres. Só que isso se traduzirá mais cedo ou mais tarde em aumento de desemprego, uma vez que os trabalhadores não crescem em produtividade e não atenderão às demandas do mercado de trabalho presente, nem mesmo o futuro. E aí a gente chegue numa outra matéria, para vocês verem, para não ser parcial, da UOL. Todos nós sabemos o perfil da UOL. A UOL fala que a produtividade no Brasil está estagnada há 35 anos, desde 1981. A produtividade de trabalho no Brasil cresceu 3,5% ao ano entre 1950 e 80, mas não melhorou nada nos anos 90 até hoje, aponta um estudo elaborado pelo Banco Credit Suisse. Ou seja, estamos parados. O pior período foi entre 81 e 90, quando a taxa de produtividade no país caiu 2%. Das 2 décadas seguintes, de 91 a 2010, houve crescimento acumulado de 2,8%. Entre 2011 e 2016, houve uma nova queda de 1,1%. E aí, ele mostra abertamente nesse estudo do Credit Suisse que o aumento de renda vai depender mais da produtividade e não simplesmente de uma ordem governamental para subir o salário de um trabalhador. Sem o incremento da produtividade, jamais teremos um crescimento sólido e sustentável no médio e no longo prazo. Vamos então pegar um outro dado para completar essa parte de produtividade, em que mostra claramente o que a gente vê aqui. Esse site, que ele tem dados de absolutamente tudo e todos os tipos de pesquisas econômicas, sociais, o que você quiser, eu amplamente recomendo. Aqui tem a produtividade, ou seja, quanto cada trabalhador produz em dólares por hora, e isso representa a produtividade. Peguei alguns países, veja aqui, essa linha aqui de cima é a Suíça, onde um trabalhador produz quase 83 dólares por hora. O segundo país na lista que eu peguei é os Estados Unidos, com quase 74 dólares por hora trabalhada. A Turquia está aqui em terceiro com quase 44 dólares a hora trabalhada. Vamos pensar o seguinte, não é quanto o trabalhador ganha aqui, é a produtividade, quanto ele produz por hora trabalhada. E isso dolarizado. A Turquia hoje é um país em que ele é uma autarquia. A Turquia está com uma inflação que atingiu 100%, agora está na casa dos 65%, mais ou menos. Taxa de juros lá na lua acima de 60%. E um país com instituições completamente deterioradas. E um país que tem uma produtividade muito maior que o Brasil. Seguido depois aqui, a Argentina produzindo quase 30 dólares por hora trabalhada. O Chile, 28,4. O México, 20,3. E aí sim, vem o Brasil com 19 dólares por hora trabalhada. E logo depois, Colômbia com 17 e China com 11,7. Mas esses dados, o último que tem aqui é de 2017, então pode ser que isso tenha aumentado apesar da crise que agora a China apresenta. Pois bem, vemos aqui, esse dado é até 2019. Então a gente vê que nesse conjunto de países que eu peguei, alguns dos emergentes e países importantes como a Suíça e os Estados Unidos, nós estamos lá embaixo. Nós estamos em nível de produtividade abaixo de muitos dos países emergentes. Ou seja, não é pressionando empresas a subirem por um decreto o salário que conseguiremos elevar a renda per capita de um país no médio e no longo prazo de forma sustentada. Vamos olhar então aqui uma outra métrica importante, que é o chamado PIB per capita. Você pega tudo que o país, o resultado de tudo que o país produz, que é chamado PIB, Produto Interno Bruto, e divide também pelo número de pessoas naquele país. Ao analisarmos simplesmente o PIB nominal, o PIB no Brasil hoje está na casa dos 10 trilhões de reais, mais ou menos 2 trilhões de dólares. Esse número em si, ele não fala muita coisa.
Por quê? Porque depende do número da população. Se um país extremamente pequeno tem um PIB de 2 trilhões e o Brasil, um país muito grande, tem um PIB de 2 trilhões, o PIB per capita desse país pequeno, obviamente, é muito melhor. Esse país é muito mais rico, porque ele produz a mesma coisa com um número de pessoas muito menor. A produtividade desse país, portanto, é muito melhor. E ao analisarmos o PIB per capita brasileiro, ele está lá embaixo numa lista dos principais países do mundo. Nós estamos na casa do número 66 nessa lista. Tem hora que sobe para 65, 70, cai para 70, mais ou menos nessa casa, numa ideia de mais ou menos 200 países no mundo, sendo que tem muitos países pobres, ou seja, a nossa colocação ela é mais uma vez vergonhosa. Segundo o site aqui do Trading Economics, o PIB per capita do Brasil está na casa dos $8.800, ou seja, cada trabalhador ganha na média, analisando sob a ótica do PIB, de tudo, resultado de tudo que o país produz, $8.800. Ou seja, o brasileiro é isso que ele tem de PIB per capita no ano. Mais ou menos 43, 44 mil reais com a cotação de hoje, mais especificamente $8.800. Mas nós estamos atrás de países como a Bulgária, como a Rússia, como o México, como Ilhas Maurício, como as Maldivas, o Cazaquistão, como a Argentina, que está com um PIB na casa dos $13 mil. E ao analisarmos a ponta de cima da tabela, a gente vê, obviamente, os mesmos países que produzem mais, que são mais livres e que têm mais liberdade econômica e mais liberdade individual. Luxemburgo com quase $110 mil, Irlanda com 97 mil, Suíça com 90 mil, Ilhas Caimã 80 mil, Noruega com quase 80 mil, Singapura 67, Catar 63, Estados Unidos quase $63 mil e o Brasil, voltamos aqui para baixo, com $8.800 de PIB per capita. Seguindo aqui nas análises, para não simplesmente parecer que há qualquer tipo de viés nessa análise, a gente pega mais uma matéria do Metrópolis. O Metrópolis falando que o Brasil é o 9º em ranking das maiores economias do mundo. E sim, só que nessa mesma matéria, a gente começa a ver em que eles falam, porque o PIB não é um indicador ideal, que foi eu acabei de explicar para vocês. Apesar da visão mais positiva sobre a economia brasileira, especialistas afirmam que o ranking no PIB nominal diz pouco a respeito das condições de vida de um país e não é o melhor indicador para medir o grau de desenvolvimento ou crescimento da economia. A gente vê aqui, esse ranking de PIB nominal não é muito relevante. Os economistas nunca olham com muita atenção para esses números, porque eles se referem meramente ao tamanho absoluto da economia. O Brasil tem uma população muito grande e é um país enorme. O que importa é o PIB per capita, como eu acabei de falar. E analisar aqui a medida real nessa mesma matéria. Se na lista do PIB nominal o Brasil voltou ao top 10 nos próximos meses, no ranking no mesmo FMI sobre PIB per capita, o país não está situado nem sequer entre os 60 mais bem colocado. Aparece na 76ª posição. Aqui tem uma divergência, $10.400, lá está $8.900. O maior PIB per capita do mundo é de Luxemburgo, com mais de $116 mil, seguido por Suíça, Irlanda, Noruega. Os Estados Unidos, líderes do PIB em termos nominais, ocupam o 5º lugar com $64 mil. Portanto, mais uma métrica mostrando que o Brasil é sim um país completamente pobre em dados, fatos e números. Inclusive, uma matéria que saiu essa semana no Brasil Journal mostra que o Brasil perdeu a posição em PIB nominal para o México. O PIB nominal do México já é maior que o do Brasil. Aqui um ponto importante, ele fala em dólar corrente, ou seja, você pega o PIB do México e o PIB do Brasil, e o PIB do Brasil em dólar passou a ficar menor do que o PIB do México em dólar. E por que isso? Segundo essa mesma matéria, eles falam que grande parte disso aconteceu por conta do peso mexicano que se valorizou frente ao dólar, enquanto o real brasileiro se desvalorizou frente ao dólar. E aqui eu trago esse outro ponto importante. Por que é que então que o peso mexicano se valorizou e o real brasileiro se desvalorizou? Naquela mesma matéria, a gente consegue ver que o próprio autor fala: aí melhor ou Lula? Que é o Manuel López Obrador, que é o presidente do México, ou Lula. Na economia, o mexicano vai levando a melhor. Vamos analisar então a moeda mexicana frente ao dólar e o real brasileiro frente ao dólar. Isso é sim um parâmetro do que o mercado enxerga daqui para frente. Ora, na linha azul, a gente vê o real brasileiro frente ao dólar. Ele está ligado a esse eixo do lado direito,
ou seja, $1 aqui representa hoje 503, 504 reais. Ou seja, o real brasileiro teve uma desvalorização quando chegou a bater 4,80 no final do ano passado para o que está agora. Em contrapartida, na linha verde, que temos olhar a cotação do peso mexicano aqui nesse eixo esquerdo, a gente vê que o peso mexicano estava em outubro do ano passado valendo $1, mais ou menos 18,30 pesos, e agora está valendo na casa dos 16,30. Ou seja, o peso mexicano se valorizou por volta de 10%. Claro que aqui tem uma série de fatores, o chamado nearshoring, onde o México tem atraído uma série de investimentos pela proximidade com os Estados Unidos, com esse efeito desglobalização. Mas não importa, você tem um ambiente ali que está gerando mais atratividade para levar capital. Empresas chinesas, empresas americanas também têm se instalado no México. Isso leva um fluxo de dólar que faz com que o peso mexicano acabe se valorizando. Ainda tem também os juros altos no México, assim como no Brasil, que traz uma atratividade ao carry trade, ou seja, tomar dinheiro em dólares mais baratos e levar ao México para investir em pesos e ganhar essa diferença de taxa de juros. De qualquer maneira, o que a gente vê é um peso mexicano se valorizando e o PIB nominal, que não é aquela medida ideal, em dólares correntes, ultrapassou o PIB do Brasil. E para a gente já ir finalizando aqui, a gente vê que, segundo essa própria matéria da CNN, o Brasil é o país mais complexo do mundo para fazer negócios, segundo um relatório de 2021. A gente vai ver aqui que, segundo alguns quesitos, foram 77 países analisados e levando em consideração 250 critérios. O ranking analisou o ambiente de negócio e compliance de 77 países a partir de 290 critérios. Na sequência, vem a França e México ocupando o segundo e terceiro lugar, ou seja, os 10 países mais complexos para gerar negócio de 77 países analisados, o mais complexo do mundo é o Brasil, seguido por França, México, Colômbia, Turquia. Quais são os países menos complexos? Obviamente, aqueles que são mais livres, que têm um PIB per capita mais alto, que têm um IDH, o Índice de Desenvolvimento, mais alto e um ambiente melhor para fazer negócio. Dinamarca, tem Hong Kong, Ilhas Caimã, República da Irlanda, enfim, a gente vê aqui países que geram uma atratividade, são mais convidativos para o capital chegar e para as pessoas levarem uma vida minimamente livre. E o que a gente vê aqui no Brasil, igual eu já fiz um vídeo na semana passada mostrando o primitivismo das nossas ideias econômicas, a gente vê uma própria matéria em que fala abertamente quanto que o Brasil produz de subsídios. Subsídios nada mais são do que incentivos financeiros para a produção. Parece bom, o nome parece bom. Segundo um vídeo que eu fiz, eu mostro e explicito ali quais são os principais tipos de subsídios e como isso joga contra, no médio e no longo prazo, principalmente para a população mais pobre. O incentivo à produção, ele, de novo, no curto prazo, parece muito bom. Só que você está incentivando a produção de preço de produtos ou serviços abaixo daquele praticado pelo mercado. Mais cedo ou mais tarde, você cria um grupo de pessoas privilegiados ou setores que passam a depender exclusivamente desse subsídio. O dinheiro do subsídio é oriundo de todos nós, pagadores de impostos, em que meia dúzia de burocratas de plantão escolhe o setor a ser privilegiado. Ou seja, nessa matéria a gente vê que os subsídios concedidos pela União, como eu mostrei nesse vídeo, os convido a assistir, está disponível aqui no meu canal, atingem 581 bilhões de reais. Nós estamos falando que isso representa basicamente quase 6% do PIB, sendo 120 bi em subsídios financeiros e creditícios, 461 bi de subsídios tributários. Eles tiram os impostos de algum setor, do que eles consideram bons para incluírem seus privilégios, em contrapartida, sobem os impostos de outros setores. E o que a gente vê desse governo é justamente isso, uma alta dos impostos generalizadas, onde mês após mês a gente atinge um pagamento de imposto que cada vez mais exerce pressão em cima da população e das empresas. No mês de março, nós ultrapassamos 1 trilhão de pagamentos de impostos apenas no ano de 2024. Se nós não entendermos que estamos em meio a políticas primitivas, que somos um país pobre e continuarmos acreditando nesses discursos populistas de Zé Dirceu e companhia, seguiremos na rota do abismo.
Políticas populistas tendem a ser atrativas e muito cativantes no curto prazo. No médio e no longo prazo, gera endividamento que leva um país a ter taxas de juros mais altas, e taxas de juros mais altas encarece a vida de todo mundo, especialmente dos mais pobres, porque a moeda tende a ficar mais desvalorizada quando há um endividamento maior. Uma moeda desvalorizada leva inevitavelmente a preços mais altos na economia, seja o simples pãozinho que a classe mais pobre consome a cada dia, e isso representa uma alta maior sobre o percentual da renda deles. De novo, se não entendermos isso, esse discurso primitivo, petista, populista, não resolve os nossos problemas e enganam mais ainda a população, mantendo essas pessoas na eterna roda de rato, dependendo de subsídios, que são o que os jogam numa situação de deterioração da situação financeira no médio e no longo prazo, e eles, precisando depois dessa deterioração de alguém que minta, precisam de populistas, e esses populistas sempre mentirão, porque eles não têm o menor compromisso com a verdade, nem com o bem-estar de grande parte da população, apesar de dizerem totalmente o contrário. Ah, e sem esquecer que a ideia aqui, além dos vídeos e a parte de debates, vídeos educativos, é tentarmos criar pressão para esse bando de burocratas de plantão que normalmente não fazem aquilo que deveria ser feito. Para isso, quero criar alguns tipos de movimentos, simplesmente algum tipo de expressão em que possamos mostrar a nossa indignação com esse quadro político. Tanto a camiseta Make Lula Presidiar Again e faz o Elon depois dos eventos ocorridos em que Elon Musk teve que vir ajudar a liberdade aqui no Brasil. As camisetas já estão disponíveis e o link está aqui no descritivo do vídeo. Muito obrigado, seguimos na luta.